Então esse é o tal do rotor dessecante. Famoso aqui, né, que a gente fala, né? Sim. Isso aqui nada mais é do que um trocador de calor, né? Ele tem um formato característico. Ele é uma espécie de uma colmeia, né, que é impregnada com material dessecante ali. Daí tem uma composição, enfim, que até tem alguns segredos industriais envolvidos nisso e tal, mas basicamente mais de 90% é sílica gel e mais ou menos 10% são outros compostos. O que que acontece aqui, ó? No circuito principal... Só toma cuidado para falar Tô alinhado. falando errado aqui? Não, não. Então vai. Jamais você fala errado, que isso? No circuito principal aqui, ó, que é onde eu tô passando o mouse, parece o mouse lá, né? Dá para ver. Então, a gente tem um filtro de ar, né? Isso aqui, normalmente ele vai estar trabalhando em circuito fechado, né? Então, imagina que eu estou puxando o ar lá da porta de doca, estou passando por um filtro e vou passar por essa roda aqui. E aqui eu vou fazer a desumidificação desse fluxo de ar. Do outro lado aqui ele sai extremamente seco. E daí tem a parte da aplicação, depois a gente mostra com mais detalhe ali, né? Da onde que a gente pega e para onde que a gente joga e o porquê disso. Né? Mas aqui o fato eu estou pegando aqui uma umidade absoluta, imagina uma anticâmara lá, eu vou ter lá uma umidade absoluta de 9 gramas, 8 gramas por quilograma de ar seco, e aqui eu vou estar jogando aqui abaixo de 2 gramas. Né? Então eu tenho um aumento de temperatura, imagina 12 com 8, aqui eu vou para 35 com 2, vai, a grosso modo. Né? 35,2 você diz que é umidade relativa? 35 graus com 2 gramas por quilograma. Tá. A gente sempre fala em umidade absoluta, tá, Cris? Quando a gente está fazendo o cálculo de demanda e selecionando equipamento, a nossa unidade é a umidade absoluta. Que aí você está falando sempre gramas por quilo de ar. Gramas de água por quilo de ar seco. Isso, exato. Tá. Porque aí é uma unidade absoluta, né? A umidade relativa ela varia em relação à temperatura. Sim. Então, dependendo da referência de temperatura, eu tenho uma falsa impressão de estar seco ou estar úmido. Né? A absoluta é absoluta. É a quantidade de água que tem no ar. Até dar uma interrompida rapidinho para a gente poder aproveitar e explicar. Eu vou explicar com o meu conhecimento vago. Não é e vago, ignorante, não, você me é corrige vago, a qualquer momento. Tá bom. Mas basicamente, quando a gente ouve muito umidade relativa, né? Que o pessoal fala, você às vezes ouve na rádio, o ar está muito seco. O que é a umidade relativa? Por exemplo, quando você está com ar a 35 graus, vamos supor que você fala que a sua umidade está 30%. Basicamente, você tem 30% de água no ar. Não, uma explicação melhor. Basicamente, você tem 30% da água que o ar suporta absorver. Exatamente. Então, quando você fala que você tem 100% de umidade, você começa a chover. Né? Você saturou o ar. Então, quanto mais alto, é igual quando você pega um leite. Se você esquenta o leite e mistura um achocolatado, ele consegue dissolver esse achocolatado. Agora, se você pega a mesma quantidade de achocolatado e joga num leite frio, ele não vai dissolver a mesma quantidade. O ar é a mesma coisa. Quanto mais quente o ar, mais umidade ele consegue agregar. Uhum. Então, às vezes, se você pegar um ambiente que está 35 graus com 50% de umidade relativa, se você começar a esfriar esse ar sem tirar a umidade vai aumentar. Exatamente. Porque você não tirou a umidade absoluta, ou seja, a quantidade de gramas de água por ar seco, ela está igual. Só que você está esfriando você está esfriando o ar e ele começa a perder capacidade de absorver essa água. Perfeito. Então, por isso que a gente usa muito... A gente não, Jurandir, porque eu sou um ignorante nisso, eu sempre uso umidade relativa. Não, cara. Você é craque. Mas esse é um ponto do porquê dele usar esse gramas de água por ar. Então, por quilo de ar seco. Por quilo a de ar gente seco. bate muito nessa tecla, né? E tenta deixar claro isso para os clientes e para os parceiros aí, porque é fundamental o entendimento, né? Então, você falou ali, quando você pegar a carta psicométrica, né? Quando você começa a esfriar o ar, né? Você vai esfriando aqui, vai diminuindo a temperatura de bulbo seco e você vai indo em sentido da curva de saturação. E quanto mais você vai para lá, mais perto dos 100% você vai chegando. Então, se você pegar aqui uma mesma umidade absoluta e for resfriando o ar, se aproximando da linha de saturação, você vai chegando perto dos 100%. Né? Tá com a mesma umidade absoluta. Quando você chega na linha de saturação, a curva desce. Daí você olha a umidade absoluta aqui, você tá baixando ela. Aqui está condensando. É o que acontece no aletado lá. Você chega na saturação, começa a tirar a água do ar. Né? E aí, se você olha a carta psicométrica e você vê o fenômeno que acontece no rotor, você vê que ele tem um atalho. Né? Ele não faz essa aqui, vem e depois aquece. Né? Ele é um atalho. Ele sai do frio para o quente aqui e diminui a umidade absoluta. Ele é isso que ele faz. Né? Entendi. Mas você estava explicando e eu te interrompi, então, por favor, Então, vamos voltar aqui. Então, assim, imagina que aqui eu absorvi, eu estou com um fluxo de ar de 1000 metros cúbicos por hora, estava com 8 gramas e aqui eu saio com 2 gramas. Então, eu tenho um delta de umidade e uma certa vazão. Eu tenho uma certa carga de água que ficou retida aqui. Eu tirei a umidade do ar, né? Obviamente que isso aqui é uma esponja. Eu preciso regenerar isso aqui. E pensando numa operação contínua,
qual que foi a sacada do produto? Ele gira dentro da máquina, bem lentamente, e daí foi definido, criou-se um circuito de regeneração, que representa 1/4 de seção da roda toda, e daí no contrafluxo eu passo um ar quente. Por que eu passo um ar quente? Porque a característica desse material que está aqui, você precisa de temperatura para que haja o desprendimento da molécula de água que você absorveu na outra parte do circuito. Tá? Essa é a característica, você tem que esquentar. Né? Às vezes pacotinho de sílica, né, para você regenerar ele, você tem que levar num forninho e aquecer. É o mesmo princípio, é o mesmo princípio. E daí definiu-se que 1/4 era o conceito bom para o projeto, em termos de custo-benefício. E daí, com base nisso, né, a gente tem que calcular a vazão e um ΔT aqui, para que eu consiga, nessa seção, eu consiga retirar, né, regenerar, ou seja, retirar, devolver para a atmosfera a mesma carga que eu tirei no circuito principal. Então, normalmente a gente trabalha com 120, 140 graus aqui nesse aquecedor, e a vazão secundária, do circuito secundário, é mais ou menos 1/3 da vazão principal. Isso vai girando. Então, eu vou absorvendo umidade e regenerando, absorvendo umidade e regenerando. Obviamente que o circuito primário é um circuito que está envolvido com o ambiente, né? E o circuito secundário, que acontece a regeneração, ele está totalmente fora do ambiente. Então, é da atmosfera para a atmosfera. Então, de uma forma simplista, é assim que funciona o equipamento.